Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Hoje é um daqueles vídeos que eu venho aqui para fazer uma análise um pouco mais aprofundada do que está acontecendo com o VAR no futebol brasileiro. O VAR, todo mundo sabe, teve a sua estreia, o seu grande debut na Copa do Mundo de 2018. Tivemos aí na final do Mundial de Clubes, do Campeonato Mundial de Clubes, não apenas na final, em 17 também, uma experiência mais aguçada. E de lá para cá, praticamente todas as grandes ligas do futebol mundial ativaram a utilização da tecnologia na arbitragem. Porém, o que está acontecendo aqui no futebol brasileiro é algo próximo do absurdo, inclusive com marcações claras que deveriam acontecer dentro de campo e não apenas no VAR, que não estão acontecendo, e aí rola uma tremenda confusão. Uma delas aconteceu no jogo entre Corinthians e Atlético pelo Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe, o Atlético ganhou 2-1, mas no início da partida, aos 4 minutos, o Vargas foi claramente puxado pelo zagueiro Gil do Corinthians e a arbitragem do Rodrigo D'Alonso nada marcou. E para piorar, o Patrice Maia, do Rio de Janeiro, que estava comandando o VAR naquele momento, sequer também anotou a penalidade, ou avisou a arbitragem sobre uma possível penalidade. E o que deixou a torcida do Atlético muito chateada é que na sequência, um minuto e meio depois, aconteceu o gol do Corinthians. Então, um erro grotesco, um erro absurdo, um erro que atrapalha várias pretensões em relação ao que você pensa para a sua temporada. A gente já viu campeonatos, inclusive de pontos corridos no Brasil, serem definidos de maneira grotesca por erros da arbitragem, mas com a tecnologia, enfim, chegando ao futebol, o que se esperava era que aconteceria um pouco mais de transparência em relação às marcações. E isso, obviamente, não está acontecendo. Aliás, muita coisa deixa a desejar no VAR no Brasil. E aí eu vou pular um pouco para o que aconteceu entre São Paulo e Fortaleza. Fortaleza e São Paulo, jogo que aconteceu em Fortaleza no mesmo dia de Atlético e Corinthians, que aconteceu no sábado, um dia antes da eleição. O São Paulo também ganhou, tá? Então ele não foi prejudicado no resultado pelo que aconteceu dentro de campo, mas houve o gol do Fortaleza, o primeiro gol da partida, em que a impressão que se dá é que o atacante do Fortaleza estava milimetricamente à frente. É óbvio, só a tecnologia poderia interferir nesse lance, como interferiu, e validou o gol da equipe do Ceará. O problema que acontece aqui neste momento é que até agora não vimos as imagens, aquelas tais linhas que proporcionariam aí uma transparência para que não tivesse nenhuma dúvida em relação ao gol da equipe do Fortaleza. E o São Paulo, obviamente, já reclamou, já foi à CBF, assim como o Atlético também já fez isso, por causa disso, porque você não pode, só porque acha que venceu a partida, não reclamar. Isso é prejudicial demais. E aí eu vou aqui um pouquinho atrás, cerca de 40, 45 dias, tivemos o São Paulo e Atlético no Mineirão, um 3-0 do Atlético, que os primeiros minutos foram basicamente todos do São Paulo, e teve um erro grotesco também da arbitragem, na minha opinião, e aí um erro especificamente do VAR. O Bandeira não vai conseguir ver esse impedimento, mas o Luciano não estava impedido na hora que ele anotou o gol, que seria 1-0 para o São Paulo. E naquela ocasião, o Atlético estava muito embalado, assim como o São Paulo estava tentando se recuperar no campeonato, o Diniz estava balançando, e esse erro poderia ter custado, por exemplo, a cabeça do Fernando Diniz, técnico de São Paulo. E para deixar claro, não houve o impedimento foi assinalado pelo VAR, inclusive com as tais linhas de projeção, e algum tempo depois o Leonardo Gaciba, que é o chefe da comissão de arbitragem da CBF, falou que naquele lance o São Paulo foi prejudicado, ou seja, o VAR utilizou errado a tecnologia. Aliás, corrigindo, as pessoas que estavam gerindo o VAR naquele momento fizeram a grande burrada de anular o gol do São Paulo. Então tá errando para todo mundo.
tá errando contra todo mundo. O que eu estou falando aqui é que todo mundo vai ser prejudicado ainda pelo VAR. O problema que eu vejo nisso não poderia acontecer, sendo que alguns lances são claramente de campo. A arbitragem tem que estar mais preparada. A impressão que dá é que no Campeonato Brasileiro os árbitros são mal preparados para utilizarem a tecnologia. E isso não poderia acontecer de maneira alguma. Você só pode implementar uma tecnologia, um processo de software dentro de um mercado, ou dentro de um campo de jogo, no caso, se todo mundo estivesse apto para utilizar. E a impressão que passa é que a galera não está nem aí, né? Não sabe nem utilizar aquelas linhas de projeção do impedimento. Bom, e como a gente pode corrigir esse problema, né? Já que eu estou falando aqui muito sobre quais são os problemas que estão acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro, mas quais seriam as possibilidades disso diminuir? Na minha opinião, abrindo o áudio da galera do VAR e da galera que está apitando dentro de campo. Tem que abrir. Você tem que abrir o áudio. Assim como acontece já na NFL. A NFL, você tá lá, alguns lances vão ser revisados automaticamente, o árbitro vai lá, aciona o microfone e fala o que aconteceu. E isso já aconteceu no VAR no futebol. O Campeonato Australiano de Futebol já se utilizou disso para poder dar uma transparência maior ao torcedor. Você deixava claramente a conversa acontecendo entre a arbitragem, o auxiliar e o pessoal do VAR, para que não houvesse dúvidas. E isso estava funcionando agora. Isso não é uma medida que, por exemplo, a FIFA acatou ainda, tá? Então isso aí foi só um projeto de estudo que aconteceu na Austrália. Mas, na minha opinião, seria o ideal para resolver grande parte deste problema. Se tivéssemos ouvido o que a arbitragem viu naquele lance do Vargas com o Gil, eu provavelmente não estaria aqui discutindo com vocês sobre o problema do VAR. E falando aqui rapidamente do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, o Atlético líder, né, venceu o Corinthians 2-1, como eu já falei, o São Paulo também venceu, como eu já citei aqui. Então, basicamente, são os dois times de melhor aproveitamento. O Atlético é líder e tem 2 jogos a mais que o São Paulo, diga-se de passagem. E o São Paulo tem 3 jogos a menos em relação ao Internacional e também o Flamengo. Aliás, falar do Internacional é chover no molhado, né? Perdeu seu técnico e coloca o Abel Braga. É óbvio que o provável era que o time perdesse rendimento mesmo, como perdeu. No caso do Flamengo, o empate em 1-1 contra o Atlético Goianiense. O Rogério Ceni ainda não venceu com a camisa do Flamengo, mas tem que dar tempo ao tempo agora, não adianta lamentar absolutamente nada. O futebol brasileiro no seu campeonato ainda está em aberto. O Atlético, para mim, ele é favorito, mas vamos ver aí o que o São Paulo vai aprontar com esses jogos que tem a menos. Como eu sempre gosto de falar, ótimo aproveitamento, é muito legal e etc, mas tem que ganhar, assim como o Atlético também tem que ganhar do Atlético Paranaense nesse jogo que está faltando em relação a Internacional e também a Flamengo. Então é isso, Fala Cabine todos os dias com vídeos novos para vocês. Até a próxima!